Boa noite, querida igreja. Boa noite a vocês que estão nos assistindo pelas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé, irmãos? Nós vamos estar cantando o cântico que diz: cantai ao Senhor um novo cântico. Que o Senhor esteja nos dando um novo cântico em nossa boca a cada dia. Cantai ao Senhor um novo cântico, sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, único Senhor. Rendei-vos a Ele. Cantai ao Senhor um novo cântico, sua glória está no templo. Ele é o Rei dos Reis, único Senhor. Rendei-vos a Ele. Aleluia, glórias a Deus. Cantai ao Senhor um novo cântico, pois se agrada em recebê-lo. Toda a criação cantai, glória ao nosso Deus. Rendei-vos a Ele. Cantai ao Senhor um novo cântico, pois se agrada em recebê-lo. Toda a criação cantai, glória ao nosso Deus. Rendei-vos a Ele. Aleluia, glórias a você entrou hoje aqui, como está o seu coração, se está atribulado, se está angustiado, mas creia no Deus de promessa que pode fazer todas as coisas mudar. Basta uma só palavra. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ó Deus, obrigado, porque realmente a Tua palavra se cumpre dia após dia. Nós podemos saber que Teus planos realmente não são frustrados, ó Pai. Que nós possamos entender e colocar em nossa mente, em nosso coração, esse desejo de Te servir, Te amar, em espírito e em verdade. Obrigado por todos que estão aqui, obrigado por aqueles que nos assistem, que Tu possa estar abençoando a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. A palavra está com a nossa irmã Elciane.
convido aos irmãos e amigos para lermos em uníssono o texto de Malaquias 3:10. Pedir a todos os irmãos para que possamos ler juntos. Leamos. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Agora iremos cantar o hino de número 265 do HCC, Inário para o Culto Cristão. E a palavra de Deus diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém. Convido a igreja, aqueles que puderem, para se colocar de pé. Novamente iremos cantar a capela. Então vamos? Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz, vida eterna eu te dou. Pois então, pecador, considere esse amor, vê Jesus que na cruz expirou. Vê, viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz, vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, não há choro, remorso nem dor que consiga remir a qualquer pecador. Só quem salva é Jesus Redentor. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz, vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, o castigo por ti já sofreu. Deus estende o convite ao maior transgressor, vê Jesus que por ti padeceu. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz, vida em mim acharás. Terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz, vida eterna eu te dou. Nunca perecerás crendo em mim, teu Senhor, ao teu lado para sempre eu estou. Viverás, terás vida em olhar para Jesus Salvador, Ele diz, vida em mim acharás. Amém. Podeis assentar. Quero convidar um casal de irmãos para que venha aqui à frente, nos eleve uma palavra a Deus de oração. Vou convidar o irmão Júlio e a irmã Shirley para vir até aqui para orarmos. Dois microfones higienizados, por favor. Quem está com os microfones? Raquel, eu sei que está com um. Não, vocês podem. Será que
que esse aqui funciona? Vocês podem orar com o sol. Irmãos, iremos orar com o irmão Júlio e a irmã Shirley. Eles estarão agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. A irmã Shirley estará agradecendo a Deus pelos dízimos e pelas ofertas. E o irmão Júlio estará orando, colocando as nossas vidas no altar de Deus, para que nós possamos estar com todo o nosso ser livre de qualquer coisa lá de fora, qualquer pensamento que venha impedir que o Senhor venha nos alimentar aquilo que nós precisamos para sermos cada dia crentes melhores, procurando cada dia mais agradar o coração do Senhor. Oremos com os irmãos. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos colocou de nos trazer até aqui, guiado pelo Teu Espírito. Te pedimos, ó Deus, que através desse culto, Senhor Deus, que é celebrado em Teu nome, o Teu Espírito possa falar através do coração do nosso pastor, para que possamos sair daqui, Senhor Deus, preenchidos da Sua palavra, que possamos ser, Senhor Deus, irmãos em Cristo, e que a Tua igreja possa crescer, ó Pai, diante desta cidade, e que nós possamos ser luz aonde nós possamos passar. Depois que a gente tem, Senhor Deus, ouvido mensagens e cantado louvores agradecendo o Teu nome, que essa igreja possa crescer, Senhor Deus, e que cada visitante que aqui chegar, Senhor Deus, possa sentir o Espírito Santo do Senhor neste lugar. Obrigado, Senhor Deus. Eu venho te agradecer por essa noite e esse culto, Senhor Deus, que está sendo celebrado, e os louvores estão sendo cantados, Senhor Deus, em Teu nome. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, grandioso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo esse momento, ó Pai, tão precioso, ó Pai. Que o Senhor possa nos dar a cada dia saúde, força. E neste momento, ó Pai, eu venho te agradecer por cada irmão que estão aqui. E também coloco na Tua presença, Senhor Deus, os dízimos e ofertas. Que o Senhor possa nos usar a cada dia, ó Deus. Nos dê sabedoria, ó Deus, para entregar aquilo que pertence ao Senhor. Muito obrigada por tudo, ó Deus. No nome santo de Jesus eu agradeço. Amém. A palavra está com o nosso pastor. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom poder estar aqui na casa de Deus, depois de uma tarde gostosa que o Senhor nos deu, um pouquinho de chuva, para poder abençoar o nosso clima, para tirar um pouco da poeira, não é mesmo? E nessa noite tão especial, nós temos aqui um visitante ilustre, que eu quero apresentar à igreja. Então, quero convidar o Felipe, eu sei que ele não pode vir andando, ainda é um bebê recém-nascido, mas eu convido os papais, o irmão Dioclésio e a irmã Micaela, que estarão nesse momento consagrando ao Senhor o pequeno Felipe diante do trono da glória do nosso Deus. E a nossa oração e a nossa visão é sempre de que Deus venha fortalecer este casal, para que eles ensinem esta criança no caminho que deve andar. E o mais interessante também, como batistas, nós não batizamos crianças, nós fazemos o que aconteceu com Jesus. Ele só foi batizado quando já tinha uma certa idade, mas, no caso de Jesus, ele foi apresentado no templo. E o meu desejo, irmão Dioclésio, irmã Micaela, né? Nós oramos tanto por Felipe, né, Felipe? Olha que coisa linda, né? Que Deus em Cristo venha abençoar vocês. Lucas capítulo 2 diz no verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus, para com os homens. Que o Felipe venha crescer em estatura, que ele tenha saúde, né? Que ele venha crescer também em sabedoria, venha ser um homem sábio nas suas decisões, mas que acima de tudo, ele venha crescer em graça,
na espiritualidade, e ele possa refletir como espelho a glória do Senhor por onde viver. E isso depende dos papais, ensiná-lo no caminho que deve andar. E antes de nós estarmos orando, nós vamos cantar oferecendo a vida do Felipe ao nosso Deus, convidar os irmãos do louvor, e nós vamos consagrar esta criança tão especial na vida deste casal e tão especial também para a nossa família, na Primeira Igreja Batista em Ouro Branco. Vamos adorar ao Senhor. Os irmãos que puderem, vamos ficar em pé. Talvez a letra desta música vai ficar um pouco diferente, e a gente pode dizer: vem o Senhor, o Felipe oferecer como oferta de amor. Em vez de falar a minha vida, né? Você pode cantar depois a minha vida, mas agora estamos consagrando o Felipe no altar do Senhor. Nós consagramos a Ti, ó Deus, como oferta de amor. Sabemos que Ele veio, ó Deus, porque foi permissão do Senhor. Que esta criança, ó Deus, cresça como Cristo cresceu, em sabedoria, em estatura e em graça diante de Ti e diante dos homens. Que esta criança, ó Deus, possa refletir como espelho a glória do Senhor. Abençoa o irmão Dioclésio, a irmã Micaela, que eles possam ensiná-lo no caminho em que deve andar. Ó Deus, eu como ministro do Evangelho, diante desta igreja, consagro Felipe no Teu altar, em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém e amém. É quietinho ele, né? E cadê os meus amiguinhos? Daqui a pouco o Felipe vai vir aqui correndo também, né? Meus amiguinhos, nós vamos cantar ao Senhor. Não sei se os titios vão poder tocar hoje aí. Cadê o Jadson? A gente cantar, nosso Deus. Ah, as crianças, quanta criança bonita. Oi, toca aqui. Tudo bem? Vamos adorar o Senhor. Opa, e aí, de novo.
Vamos lá? Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar. Só a igreja. Agora, gente. Salmo 119, Salmo 119, Vamos lá, mais rápido? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Para não pecar. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Para não pecar. Amém. Uma salva de palmas para as crianças. Vamos orar? Obrigado a Deus, porque aqui estamos oferecendo ao Senhor também, não só o Felipe, mas todas essas crianças no teu altar. Te oferecemos, ó Deus, também diante do Senhor este culto, e que o culto infantil possa ser, ó Deus, um culto na linguagem delas, e que elas possam sair daqui edificadas pela tua palavra. Abençoe as professoras, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Amém? Ah, é? Eu posso ver, cadê? É o quê? amigo, pastor, Oi. as pessoas conheceram aí. É Eu mesmo? trouxe de monte de brinquedo de Hot Wheels. É mesmo, Hot Wheels? Eu quero brincar com vocês. Também. E também tem um tubarãozinho aqui. É mesmo? Então olha só, foi todo mundo correndo lá, deixou vocês aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. É, corre lá, estão todo mundo lá, ó. Tchau, Deus abençoe. As crianças fazem parte do presente da igreja, não só o futuro. E elas precisam de atenção sempre, porque daqui a pouco elas estarão aqui pregando, cantando e lá fora pregando a palavra do Senhor. Eu quero convidar você nessa noite tão especial, em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, a partir do verso 13. Evangelho que escreveu o médico amado Lucas, a partir do versículo 13. E nós estaremos lendo somente nesse momento até o verso 16. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do 13 ao 16. Assim nos ensina a palavra do nosso Deus. Lucas, capítulo 24, versículo 13. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. E no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Mantenha sua Bíblia aberta. Pai, aqui está a tua palavra. Sabemos que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nesta noite estamos, ó Deus, com os corações sedentos para ouvir a tua voz. E sabemos, ó Deus, que quando a tua palavra é lida, é boca do Senhor falando aos nossos corações. Ó Deus, nós queremos não só ouvir a tua palavra, mas também praticá-la. Que tudo aquilo, ó Deus, que for contrário a isto, que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que o teu nome seja honrado, glorificado e exaltado mais uma vez neste lugar. É a oração que eu faço em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus irmãos, aqui está um texto maravilhoso que narra aquilo que aconteceu após a ressurreição de Jesus Cristo.
E o que eu acho interessante é que dos 11 encontros registrados na Bíblia em que Cristo teve com os seus discípulos após a sua ressurreição, o desse texto aqui tem um significado muito especial. E esse significado é especial porque aqui está registrado sobre 2 discípulos que estavam caminhando em direção a uma cidade chamada Emaús. E o que é interessante é que Emaús significa banhos quentes. Provavelmente uma cidade com águas termáticas, uma cidade com águas quentes. Então Emaús era um lugar de banhos quentes. Alguns acreditam que provavelmente esses 2 discípulos queriam ir para um lugar para relaxar depois de uma situação tão difícil, tão tensa, em que eles haviam vivido diante da crucificação do Salvador Jesus Cristo. E o texto é claro em nos ensinar que eles estavam com seus corações muito abalados. Eles estavam assim porque eles tiveram uma grande perda nas suas vidas. A sua esperança tinha simplesmente caído por terra. Cada um sentia assim: eu não tenho mais esperança, porque Jesus Cristo, aquele que era a esperança da vida deles, tinha sido assassinado, crucificado, há pelo menos 3 dias atrás em Jerusalém. E assim esses discípulos estão indo para Emaús, e eles estão agora andando sem esperança, desiludidos. Eles estão andando completamente anestesiados, bloqueados com a perda que eles tiveram diante daquela tragédia da crucificação. E essas lembranças recentes na mente deles estava obscurecendo a mente desses 2 discípulos, ou seja, os pés levavam eles para Emaús, mas a mente e o coração ainda estavam vivenciando aqueles momentos dramáticos da morte de Cristo. E eles achavam que Jesus jamais poderia ser derrotado. Eles achavam que Jesus jamais poderia ser humilhado. Eles achavam que Jesus jamais poderia passar pelo vexame de ser esbofeteado, rasgado, cuspido diante de todos. E da maneira que foi, isso fez com que eles ficassem mais arrasados, mais abalados, mais desiludidos, mais sem esperança. E com a morte de Jesus, eles simplesmente viram que o poder romano continuava na supremacia e eles perderam o foco de tudo que Jesus tinha ensinado durante os 3 anos do seu ministério. E a primeira coisa que veio no coração desses discípulos: abandonar tudo aquilo que Jesus tinha ensinado, abandonar esta tal mensagem do Evangelho, das boas novas, porque aquele que era a razão de toda esta mensagem estava morto, estava sepultado, e eles ainda não entendiam que Jesus já tinha vencido a morte. Alguns estudiosos acreditam que desses 2 discípulos, quando é identificado no verso 18, um como Cleopas ou Clopas, é provavelmente um dos tios de Jesus Cristo, e vocês poderão verificar depois como que este homem foi narrado aqui pelo seu nome. Não era Pedro, não era Tiago, não era André, ou seja, esses 2 discípulos não faziam parte dos 12 apóstolos. Provavelmente eles faziam parte dos 70, porque lá atrás muitos abandonaram a Jesus, mas muitos depois continuaram seguindo a Cristo, não como os 12, mas pelo menos de perto. E é muito provável que tenha sido Clopas realmente tio de Jesus Cristo. E nós podemos falar sobre isso numa outra mensagem. Mas o que eu quero pensar na vida desses 2 discípulos, caminhando para Emaús, caminhando para esta cidade de banho quentes, é como nós podemos viver uma vida sem perder o foco em Jesus Cristo. E é isso que nós temos que olhar para a vida desses discípulos e aprender com Jesus quais os ensinamentos que hoje precisamos tirar e praticar, principalmente daqui a pouco, ao participarmos da ceia do Senhor. A primeira lição que eu posso encontrar nesse texto, para que não venhamos perder o foco em Jesus, é preciso que não deixemos que nossas mentes fiquem ocupadas demais com as nossas frustrações. Esta é a primeira lição.
Temos que ter cuidado para que a nossa mente, o nosso coração, não fique tão ocupado com todos os problemas, com todas as lutas, com todas as decepções que nós enfrentamos pelo caminho. Isso pode bloquear e ocupar a nossa mente. E vejam comigo mais uma vez o verso 13. Diz que naquele mesmo dia, se você ler o verso 12, vai ver que os discípulos estavam realmente esgotados, acabados, sem esperança. E diz que naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús. Talvez a sua versão esteja falando 12 quilômetros, mas a ideia do texto é 11 quilômetros, mais ou menos, que distava Jerusalém de Emaús. E eles fizeram esse caminho a pé. E diz no verso 14 que durante aquele caminho, durante esse percurso de 11 quilômetros, eles conversavam a respeito de quê? De tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam, enquanto discutiam, a expressão discutiam é que eles estavam falando alto, mas por que isso aconteceu? Jesus não precisava ter deixado isso acontecer com ele tinha tanto poder, eu não entendo isso. Era uma discussão que eles estavam tendo. O próprio versículo 15 diz que o próprio Jesus, ressurreto, só faltou colocar aqui ressurreto, né? Se aproximou e começou a caminhar com eles. Preste atenção, o Senhor da glória, que conviveu 3 anos com eles, o Senhor da glória, que havia ressuscitado, se aproxima deles. Eles estavam discutindo, o foco da discussão era sobre o próprio Jesus, e eles estavam tão aprisionados com os seus sentimentos na crucificação, no sepultamento de Jesus, que não tiveram a capacidade de ver o Mestre ressurreto na sua frente. Tanto é que no verso 16 vai dizer o quê? Os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Meus queridos irmãos, ser de Jesus não nos isenta de passar por frustrações nessa terra, não nos isenta. Nós não estamos blindados porque somos crentes. E se vocês lerem os versos anteriores, verão que esses homens eram seguidores de Jesus, eram discípulos de Jesus, ou seja, eles estavam aprendendo com o Mestre dia após dia. Isso significa que eles tinham seguido Jesus, acompanhado os milagres, acompanhado todas as palavras gloriosas de Jesus, mas agora, tanto os olhos como o coração e a mente estavam completamente impedidos de reconhecer Jesus Cristo. Eles estavam sem energia, eles estavam incapazes de perceber o que estava ocorrendo à volta deles. E na verdade, meus irmãos, nós precisamos entender que momentos frustrantes, marcados pela desesperança, têm este poder sim, de conseguir neutralizar a nossa fé, não tirar a nossa fé, mas neutralizar. E eu aprendo com isso, que quando nos prendemos a algo ruim que acontece na nossa vida, as nossas forças diminuem. A gente não consegue ter mais aquela capacidade da percepção da realidade. Ou seja, a gente fica vivendo exatamente naquele instante, naquela situação, e aquilo fica voltando à mente o tempo inteiro. A gente não consegue sair daquela cena, porque eu não tenho visto nada acontecer na minha vida. Eu quero dizer com você, na autoridade de Deus, Jesus tem todo o poder para tirar essas escamas dos seus olhos, para desbloquear o seu coração, a fim de que você veja agora, neste momento, o brilho da glória dele sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua geração. Ele se faz presente entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está aqui. Você pode repetir isso comigo? Ele está aqui. Só a igreja. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você crê nisto? Nunca, jamais permita que a sua vida cristã fique presa por causa dos problemas. Problemas vão vir, Satanás sabe, é isso que abate ele, é isso que tira ele e ela de ler a Bíblia, é isso que tira ele e ela de estar na igreja em comunhão, agora eu já sei aonde eu vou investir minhas forças. Ele é sagaz, ele é sujo, e ele vai começar a trabalhar mais ainda naquela parte que você tem fraqueza. E eu quero deixar claro para você, repreenda em nome de Jesus, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor está presente, e isso nos basta. Foi isso que aconteceu com os discípulos, estavam bloqueados, mente bloqueada, coração bloqueado, não conseguiam entender que o Cristo ressurreto estava ali presente com eles. Essa foi a primeira lição.
A segunda lição eu vejo que se queremos manter o foco em Jesus, é preciso que viremos a página da nossa dor, porque nós já temos a cura, e a cura é Jesus. Porque nós estamos vivendo ainda no passado, temos que virar a página. Temos que entender que Deus, a cada dia, nos concede uma folha em branco, e as misericórdias dele se renovam a cada manhã. Olha o que diz o verso 18, vamos ler? Um deles, chamado Cleopas, ou Clopas, perguntou-lhe: "Aê, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesse dia?" E olha a resposta de Jesus, parece até irônico, né? Que coisas? Perguntou ele: "O que aconteceu com Jesus de Nazaré?" Responderam eles: ele era um profeta, ele era poderoso em palavras, poderoso em obras diante de Deus e diante de todo o povo. Gente, que lição tremenda aqui nesses textos. Olha só, eles perguntam para Jesus: será que você é o único que está por fora? Você está viajando na maionese? O que aconteceu com você? Você não está conectado aí nas redes sociais, Jesus, né? Naquela época não tinha rede social, né? Mas tinha a rede da lingual, né? A conversa ia longe, todo mundo sabia. E Jesus responde: "Mas o que está acontecendo? Eu não sei." Gente, aqueles discípulos não entendiam que Jesus estava ali, era o ressurreto. Eles não podiam acreditar que esse homem que estava andando com eles agora estava simplesmente sem saber de tudo o que tinha acontecido. Porque naquela região ali de Emaús, 11 quilômetros de Jerusalém, todo mundo sabia que um homem cheio de poder, um homem que operava milagres, um homem que até ressuscitava pessoas, tinha sido crucificado e não teve poder nenhum de descer da cruz. Era um espaço de tempo muito pequeno, e a notícia, então, estava quente ainda naquele lugar. E qualquer pessoa que passasse por ali, mesmo que fosse viajante, saberia das últimas notícias, porque todo viajante, quando chegava, "E aí, a paz, seja contigo a paz, está tudo bem aí?" Está indo, né? Aconteceram umas coisas aí. Ou seja, sempre as pessoas informavam. Era o assunto do momento. Mas, no entanto, preste atenção nisso, para Jesus, isso não incomodava. Para Jesus, isso não tinha importância, porque ele já tinha vencido a morte. Mas para aqueles discípulos, não. Sabe por quê? Porque eles estavam aonde? Presos na sexta-feira. Presos ainda na sua mente, no seu coração, decepcionados, frustrados, machucados. E, meus irmãos, pessoas que estão presas só sabem olhar para problemas. Você já conversou com gente que é assim, se torna pessimista. E aí, perdeu de novo o seu time. Não falei que time que é, por favor, tá, gente? Perdeu de novo o seu time, desse jeito não vai, né? A pessoa, então, fica travada, né? Só fala disso, não vira a página. Parece que a vida dela gira em torno do time. Esse time de futebol vai pagar o seu salário? Vai pagar suas contas? Vai fazer você e sua esposa viver uma linda história de amor? Se você falar que sim, eu vou orar por você agora. Pelo amor de Deus, né? Eles estão andando a 11 quilômetros, conversando só sobre isto. Gente, deve ser muito chato ficar 11 quilômetros caminhando com uma pessoa falando da mesma coisa. Meu time perdeu. Meu time perdeu. Foi aquela jogada. Foi o juiz que roubou. Sempre a gente vai arrumar uma desculpa, isso cansa. Eles estavam ainda acorrentados pela dor, pela desilusão. Eles não conseguiam ver uma solução na vida deles, enquanto o próprio Cristo poderoso, ressurreto, que os amava, eles não conseguiam ver que estava do lado deles. Eu fico olhando para esses discípulos e vejo quantas vezes a gente não faz a mesma coisa. A gente passa tempo falando só daquilo que é negativo. A gente não consegue falar de coisas boas, de boas notícias. Parece que nós nos tornamos portadores das más notícias. Aliás, dizem as pesquisas que as más notícias são mais interessantes. Quando você vê uma notícia boa na televisão, a gasolina diminuiu R$1. Vai dizer, já era tempo, né? Mas ainda está caro, esse país não vai para frente mesmo, né? Aí, dali a pouco, piloto fulano de tal sofreu um acidente e morreu. Meu Deus, sabe quem morreu? Pronto, fala para todo mundo quem morreu. Mas ninguém fala que diminuiu R$1 da gasolina. Isso é profecia, tá, gente? Tomara que diminua mesmo, né? A gente sempre quer falar do que é negativo. Está sabendo o que aconteceu? Já até gela a barriga, lá vem bomba. E quando uma pessoa que só fala coisa ruim, começa a falar coisa boa, até fala: Senhor, será que é verdade mesmo? Senhor, o que está acontecendo? É um milagre. Quantos aqui também já não ficaram assim em algum momento na sua vida? E talvez você esteja agora, nesta noite, assim. Você só consegue ver o lado ruim. Você só consegue ver o ponto negativo do seu esposo. Mas o meu esposo não aprende, pastor. Meu esposo é uma mula.
Ele não sai daquele lugar, ele só faz a mesma coisa. Ele não tem sentimentos. Ah, pastor, a minha esposa é a mesma coisa também. A minha esposa também, ela não muda, ela não lava a roupa direito, a comida dela não é igual a da minha mamãe, é como a gente hoje pela manhã, lembra? Você casou para separar em 3 formas: geograficamente, financeiramente, emocionalmente. Vamos falar? Geograficamente, financeiramente, emocionalmente. Se você casou e você não conseguiu separar dessas 3 coisas, você ainda é um filhinho da mamãe e uma filhinha da mamãe. Você casou, quem casa quer casa. Então vai viver a sua vida na dependência de Deus e no amor conjugal. E olha só, as pessoas às vezes só querem criticar a esposa ou criticar o esposo, não fala nada de positivo. Eu pergunto, liste pelo menos 10 coisas que o seu esposo tem de bom. Ih, pastor, agora ficou difícil, hein? Será que você agora conseguiria listar 10 coisas boas do seu esposo, da sua esposa? Com certeza ele ou ela vai ter. Sabe por que não tem? Porque a gente sempre está preso no que é negativo. E pense no próximo também. Você olha para aquela pessoa, só vê algo negativo dela. Você só olha para aquela e já taxou aquela pessoa. Essa pessoa não muda, pastor. Ela é chata. Ou seja, você já decretou a falência que aquela pessoa nunca vai mudar. Meus irmãos, será que você não consegue pensar em coisas boas e que ela possa mudar? Porque em Jesus nada é irrecuperável. Jesus pode recuperar todas as pessoas. E eu já cansei de dizer e vou repetir: não existe lata de lixo no reino de Deus. Ele cuida de cada um de nós. E Ele sempre nos dá a oportunidade. Se alguém vai para a lata de lixo é porque quis ir. É porque não quer buscar a presença de Deus. Por outro lado, será que você também não vê nada de bom na igreja do Senhor? A gente sempre vê aquilo que é negativo. Ah, pastor, não apagaram a luz até agora na hora do louvor, né? Mas alguém foi lá atrás pedir para apagar? Não, mas eles têm que saber, pastor. Mas você foi lá atrás para ajudar? Ah, pastor, eu acho tão lindo o que Deus tem feito em nosso lugar. Olha quantas vidas estão rendendo aos pés do Senhor. Puxa vida, que coisa maravilhosa. Dá para entender? Nós somos tendentes a olhar aquilo que não funciona. Reparem que nesse texto aqui, Jesus simplesmente vai responder a eles: que coisas que estão acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Eles estavam machucados, mas eu pergunto a vocês nesse momento, entre aqueles 2 discípulos e Jesus Cristo glorificado ali, porque Ele havia ressuscitado, quem era a pessoa que mais deveria estar machucado com tudo o que aconteceu na sexta-feira? Jesus ou os 2 discípulos? Quem? Quem que sofreu na carne toda a dor, toda a humilhação, todo o açoite? Foi Jesus. Quem deveria estar abatido ali, vamos dizer assim, entre aspas, é aquele que foi a vítima de toda aquela situação. Jesus foi ferido, Jesus foi abandonado pelos seus amigos, inclusive por esses 2. Jesus simplesmente foi negado, Jesus foi traído por um dos seus discípulos. Meus irmãos, se fosse pensar humanamente falando, Jesus era a pessoa que mais deveria estar dizendo: eu sei o que está acontecendo, eu sou Jesus, agora eu voltei para poder agora prestar contas com esse povo todo. Vou descer o cajado desse povo. Jesus estava ali completamente restaurado, ressurreto, cheio de poder. É por isso que Jesus estava andando ali com aqueles 2 discípulos, para revelar para eles o seguinte: eu venci. Eu precisava enfrentar tudo aquilo por vocês. Eu precisava enfrentar a morte exatamente para que vocês pudessem sair do negativismo e começar a olhar a glória do meu Pai sobre a vida de vocês. O coração de Jesus não estava preso na sexta-feira. Por isso que Jesus disse no verso 19, que coisas que estão acontecendo. Ou seja, Jesus estava dizendo para ele o seguinte: puxa, será que vocês ainda estão presos a esse sentimento de derrota? Será que vocês ainda estão presos a esse sentimento de vergonha? Acordem, eu venci, eu sou poderoso. Só que Jesus não falou isso, porque Ele estava vendo até que ponto aquelas conversas iriam continuar. E aí eu acho interessante que aqueles discípulos estavam completamente bloqueados, e era por isso que eles não conseguiam contemplar Jesus Cristo na frente deles. É quando eu e você ficamos tão presos naquilo que não está bom, a gente não consegue ver aquilo que está bom, a gente não consegue ver o agir de Jesus em nossas vidas. Meus irmãos, eles só sabiam falar o que era ruim, eles não eram mais portadores das boas novas, somente do que era ruim, porque o texto fala que eles brigavam, discutiam, falavam alto, o porquê de Jesus ter morrido assim. O
que eu e você precisamos olhar nesse texto, que nós temos que ver, que Jesus nos ensina dia após dia, que nós não ficaremos desamparados em momento algum, problemas vão sempre existir na nossa vida, mas a graça e a glória de Jesus é maior do que tudo isso. É por isso que Paulo diz, a superabundante graça de Jesus vem além do que nós precisamos. E é isso que Jesus nos pergunta nesta noite. Que coisas estão acontecendo com você? Senhor, o Senhor sabe o que está passando na minha vida. O Senhor sabe o que eu enfrentei essa semana. Que coisas que você enfrentou essa semana? Será que essas coisas são tão importantes assim? São tão difíceis assim que eu não posso te ajudar? Quantas vezes você falou, Senhor Jesus, aqui está em tuas mãos tudo isso que causou mágoa no meu coração? Porque quando Jesus foi crucificado, Ele estava cravado naquela cruz, mas não só com a sua carne, mas ali com os nossos pecados, com os nossos erros, com as nossas mágoas, com as nossas tristezas. Jesus foi aquele que cravou na cruz toda a nossa dívida, e Ele quitou todas elas pelo poder do seu sangue. E se Ele quitou a nossa dívida, porque nós ainda estamos presos às coisas que nos abatam? As coisas que nos abalam a cada momento. O que eu acho lindo é que a Bíblia diz que Jesus abriu para nós um novo e vivo caminho. Jesus rompeu a impossibilidade. E é nisso que nós temos que focar o nosso coração. Se nós cremos que Jesus é Deus conosco, se nós cremos que Jesus é o nosso advogado, Ele então estará sempre conosco. Por quê? Ficamos dando tanto ibope para os problemas da nossa vida. Mesmo que estejamos em desvantagem, mesmo que a derrota seja quase que inevitável, mesmo que achemos que o mundo esteja vencendo a nossa capacidade de crer, de esperar, de confiar, saibamos de uma coisa, meus irmãos, o que está em jogo não é a nossa sobrevivência na terra, o que está em jogo é a honra, é a glória do Senhor da nossa vida, Jesus Cristo, porque sempre quando eu estou abatido e eu olho para o Senhor e entrego o meu caminho ao Senhor e confio no Senhor, eu estou dizendo para Ele, eu estou te honrando, porque eu sei, aqui está doendo, mas o Senhor é o consolo da minha vida e eu não temerei mal algum. É honrar, é crer que Deus nunca nos abandonará. É por isso que Jesus disse, eu estarei convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a palavra que Ele deu para aqueles discípulos foi, que coisas estão acontecendo? Ele estava deixando claro para aqueles discípulos, olha, isso não pode abalar vocês, porque eu sou a principal pessoa que deveria ficar abalado. E durante toda a conversa, Jesus explanava o Antigo Testamento, Jesus falava de toda a lei, tanto que mais à frente eles vão dizer, é por isso que enquanto Ele falava, queimava em nosso peito tudo o que Ele dizia, porque nós sabemos que o nosso Salvador ressuscitou. Jesus é a cura, só Ele pode fazer o milagre na nossa vida e ninguém mais. E se Ele pode fazer o milagre porque Ele é a cura, mantenha o foco em Jesus, não nos problemas, não no negativismo, não nas críticas, não nas tristezas, mas naquele que é capaz de te dar força, mesmo em meio à tribulação. Você crê nisto? A terceira e última lição nesse texto, se queremos manter o foco em Jesus, é preciso que nunca nos esqueçamos de quem nós somos e de quem Jesus é. Vamos repetir? Nunca nos esqueçamos de quem nós somos e de quem Jesus é. Adiantando esse texto, veja comigo o verso 31. Diz então que depois de todo esse momento que Jesus estava falando com eles da palavra, entrou lá na casa e Jesus parte o pão. Olha o que acontece no verso 31. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele, desapareceu da vista deles. Sabe o que estava acontecendo com esses dois discípulos? Exatamente o mesmo que acontece conosco quando a gente perde o foco de Jesus. Porque eu e você, nós também temos essa mesma tendência.
Quando nós estamos passando por uma crise, por um problema familiar, por um problema no casamento, por um problema na saúde, por um problema financeiro, por um problema com os nossos filhos, o problema vai se agravando e a gente não consegue ver saída, não consegue ver solução, e de repente Jesus começa a agir, a gente sente a presença dele e de repente parece que simplesmente, puf, ele foi embora. Você diz: Senhor, agora que o negócio está começando a ficar bom, o Senhor sumiu. E os discípulos ficaram assim. Parece que muitas vezes a sensação que temos é que Jesus desaparece na hora que a gente mais precisa. E nós temos essa sensação de que Deus se torna indiferente aos nossos problemas, de que Deus gosta de ficar em silêncio, de que Deus gosta de ficar distante de nós quando estamos sofrendo, ou de quem sabe Deus está tão cansado que foi tirar um cochilo, ele está dormindo. Meus irmãos, essa sensação que muitas vezes temos acaba sendo uma censura para Deus. É a mesma coisa de dizer assim: Senhor, o Senhor não vai fazer mais nada, é só isso que o Senhor tem para fazer, o Senhor não vai me socorrer mais, o Senhor só me ajudou agora no momento e agora acabou, aonde o Senhor está? A minha crise está aumentando, a minha família ainda não está restaurada, eu estou vendo o problema voltando a aumentar. Meus irmãos, talvez seja este mesmo sentimento que os discípulos tiveram naquele momento, mas pela graça de Deus eles não tiveram. Porque naquele encontro com Jesus, o impacto foi tão importante que eles tiveram transformação completa. Mas por que será que nós cremos no Jesus ressurreto e a gente sempre, às vezes, começa a fraquejar de novo quando os problemas voltam a surgir? Eu acho interessante que eles estavam conformados com a ideia de que Jesus nunca mais iria aparecer, que estava morto, e de repente, agora eles estão ali, vendo Cristo ressurreto na frente deles. Jesus partiu aquele pão na frente deles, e foi aí que os olhos se abriram, e falaram: é Jesus, ele esteve o tempo todo do nosso lado. Eles não esperavam ver Jesus ali. Eles não esperavam que Jesus era aquele que caminhou com eles por um bom tempo, porque eles estavam vivendo uma vida de incredulidade por causa da dor. E nós somos iguaizinhos. Quantas vezes caminhamos um tempão na vida cristã e a gente não consegue ver Jesus agir, e quando Jesus está agindo, a gente acorda, Jesus simplesmente, puf, some. E a gente fica assim: Senhor, mas por que o Senhor sumiu justamente nesse momento? Por que o Senhor saiu agora, na hora que eu mais estava precisando? Era porque se Jesus continuasse com aqueles discípulos ali, eles iriam falar igual Pedro disse lá no Monte da Transfiguração: ó Jesus, bom é estarmos aqui, vamos agora fazer um banquete, o Senhor não pode mais sair daqui, vamos passar agora o resto da nossa vida aqui dentro dessa casa contigo. E tinha muito o que fazer, e Jesus estava deixando claro para eles: agora que vocês viram que eu ressuscitei, vão agir, vão colocar em prática a vossa fé. Meus irmãos, a gente não pode duvidar que Jesus é aquele desde a eternidade, que vivia junto com o Pai, com o Espírito Santo, que traçou um plano maravilhoso de salvação, e aí a gente tem que entender: se Ele é tudo isso, Ele está comigo, eu não preciso ficar querendo ver coisas sobrenaturais acontecerem toda hora. Eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele cuida de mim, eu sei que Ele é o Deus da glória que se encarnou, que criou o universo, eu sei que Jesus é aquele que foi prometido no Éden, que da semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, e ele esmagou. Eu sei que Jesus é aquele de quem os profetas anunciaram que seria o centro das Escrituras, e ele o é. Eu sei que Jesus é aquele que veio para dar vista aos cegos, libertação aos cativos, aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que humilhou a morte, e aquele que intercede por nós, aquele que é o nosso intercessor jurídico, porque ele diz ao Pai: Pai, por este pecado eu paguei o preço naquela cruz. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso advogado, Ele está sentado à direita de Deus, Ele tem todo o poder no céu e na terra, Ele é aquele que merece a honra, o domínio, o poder pelos séculos dos séculos, e é Ele quem vai buscar a sua igreja para vivermos para sempre com Ele nos céus, porque Ele é o nosso grande general, é o Deus de glória, é o Senhor todo-poderoso, é o Deus do impossível. E se nós cremos em tudo isso, porque a nossa alma tem ficado abatida diante das intempéries desta vida? Por quê? Porque falta-nos mais intimidade com Jesus Cristo. Talvez você não consiga ver nada disso até agora. Você crê que Jesus é o Senhor, mas você ainda não o reconhece de verdade na prática. Então diga agora para Jesus: Senhor, abra os olhos do meu coração, abra os olhos da minha alma para que eu possa enxergar. Senhor, agora eu sei quem eu sou diante de Ti. Eu estou entendendo o quão pequeno eu sou, o quão falho eu tenho sido na minha fé.
eu quero buscar o Senhor sempre na minha vida. Diz o texto que depois de abrir os olhos dos discípulos, que Jesus desaparece, aqueles discípulos simplesmente ficaram olhando um para o outro, e a primeira coisa que veio no coração deles é o quê? Lá foi Jesus embora de novo, dia, ó céu, ó azar. Foi isso que eles fizeram? Não. Agora esses dois ex-pessimistas tiveram alegria, eles estavam renovados, eles estavam preparados para continuar na caminhada da pregação do Evangelho, não do Jesus morto, mas do Jesus ressurreto, Senhor da vida. E foi o que eles fizeram, porque o texto diz que eles não foram botar um pijaminha e dormir. Diz que imediatamente fizeram o caminho de volta, mais 11 quilômetros, e foram com o coração cheio do bálsamo dos céus. Olha comigo o verso 32, leiam. E perguntaram um ao outro: não estava queimando o nosso coração, enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? E levantaram-se e voltaram para onde? Para a cama, lavar a louça, falar das dificuldades, da morte do Salvador. O que eles fizeram no verso 33? Levantaram-se na mesma hora e foram para Jerusalém. E lá encontraram os 11 que estavam com eles reunidos. Olha só, e o que eles diziam? Verso 34. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E então os dois também contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Sabe, queridos, é isso que Deus espera de cada um de nós nesta noite. Que a gente tenha olhos espirituais bem abertos para dizer: é verdade, Deus visitou mais uma vez nesta noite a primeira igreja batista de Ouro Branco. Deus manifestou a sua glória naquele lugar. Eu pude contemplar com os meus próprios olhos que Jesus, de fato, está agindo de uma forma tremenda naquela igreja. Meus irmãos, talvez hajam pessoas aqui nesta noite que ainda não estão conseguindo caminhar com Jesus, de ter os olhos abertos espirituais e entender que Jesus tem trabalhado dia após dia ao seu redor. Deus está agindo constantemente nos mínimos detalhes da sua vida. Ele age. Deus está sempre nos chamando para um relacionamento íntimo de amor com Ele. E Ele está nos dando visão nesta noite para que a gente possa compreender aonde Ele está tratando na nossa alma. E talvez Ele queira tratar justamente no seu coração, que você está com muita dificuldade em perdoar. Talvez você tenha dificuldade para amar aquela pessoa que aos seus olhos é uma pessoa difícil, mas aos olhos de Deus ela é uma pessoa que tem esperança, saída e transformação. Talvez você esteja preso nos seus sentimentos com tudo o que já aconteceu. E Jesus estava dizendo assim para os seus discípulos: vocês estão preocupados com o quê? O que vocês estão discutindo? O que é tão importante assim? Jesus fala o mesmo para mim e para você. Por que vocês estão sempre falando a mesma coisa? Eu estou fazendo algo novo. Vocês não perceberam? Eu vou colocar caminho no deserto e riachos no ermo, porque eu sou Deus. O milagre está nas mãos de Deus. O que cabe a mim, o que cabe a você, é olhar para o Senhor e focar no autor e consumador da nossa fé. Feche os seus olhos. Diga agora para o Senhor: Deus, eu estou com os meus olhos físicos fechados, mas eu estou clamando ao Senhor para abrir os olhos do meu coração. Eu não quero, Senhor, perder Jesus do foco da minha vida. Abra os olhos para o perdão, Senhor. Eu preciso saber perdoar. Mesmo que quem me ofendeu nunca venha me pedir perdão, eu preciso amar e perdoar. Diga para o Senhor: abra os olhos, Senhor, para que eu possa aprender a viver em comunhão. Abra os olhos do meu coração, Senhor, para que eu possa ver a esposa maravilhosa que o Senhor me deu, o marido maravilhoso que o Senhor deu, filhos maravilhosos, pais maravilhosos, uma igreja tão abençoada que o Senhor nos deu. Abra os olhos, Senhor, do meu coração, para que eu possa ver.
para que eu não fique preso justamente naquele dia de dor, naquele dia de decepção, naquele dia de grande humilhação. Abra os olhos, Senhor, do meu coração, para que eu possa ver o maior milagre da minha vida, a presença constante do Senhor comigo. Diga isso para o Senhor agora. Peça a Ele: Senhor, me perdoe. Me perdoe porque eu me transformei numa pessoa religiosa, mas não num verdadeiro cristão. Porque o cristão é um pequeno Cristo. É aquele que vive exatamente como seu Senhor viveu. E Cristo, mesmo humilhado naquela cruz, machucado, com falta de ar, com o corpo todo rasgado, as pessoas blasfemando, zombando dele, ele ainda teve a capacidade de dizer: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É o momento de você fazer isso agora. Abra os olhos, Senhor, do meu coração. Abra os olhos da minha alma. Eu quero ver. Eu preciso ver a manifestação da glória do Senhor. Se você quer fazer isso, ore comigo neste momento. Diga, fale com o Senhor: Pai, eu quero ver. Eu preciso, Senhor, parar de focar naquilo que nunca vai me edificar. Eu reconheço quem eu sou e eu sei quem Jesus é. Se você entende isso, eu vou orar agora, mas eu peço a você, em nome de Jesus. Deus está incomodando o meu coração para orar por pessoas aqui nesta noite que precisam contemplar a glória do Senhor, não só hoje, mas por toda a existência da sua vida. E talvez você esteja preso ainda a alguma coisa. É hora de se libertar disso. É hora de olhar para Jesus Cristo e desfrutar da maior cura que Ele tem para você, a salvação da sua alma, o perdão e a restauração. Com temor e tremor diante de Deus, eu faço essa pergunta e te desafio: se você quer, nesta noite, dizer para o Senhor: sim, Senhor, eu entrego a minha vida e clamo ao Senhor, abra os olhos do meu coração. Se você tem esse sentimento, o Espírito de Deus fala de fato com você, levante uma de suas mãos agora, eu vou orar por você. Este é o maior milagre na sua história aqui neste lugar. Pode levantar bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Você pode vencer este mal, Deus te abençoe. O Senhor sabe da sua vida, Ele conhece você. Peça a Deus: abra os olhos do meu coração, Senhor. Eu preciso viver o perdão. Eu preciso amar mais a minha família. Mas antes de amar minha família, eu tenho que te amar acima de todas as coisas. Há mais alguém nesta noite? Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Vamos orar. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é tremendo. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensina coisas incríveis e maravilhosas em cada momento que lemos a Tua santa palavra. Obrigado, Jesus, porque esses discípulos foram impactados. Esses discípulos puderam sentir que agora o maior relaxamento que eles tiveram na sua vida não foi ir para Emaús, na cidade de banhos quentes, mas voltar para Jerusalém com o coração pegando fogo pela Tua palavra dita pelo próprio Senhor ressurreto Jesus Cristo. Obrigado, Jesus, porque assim como aqueles discípulos tiveram seus olhos abertos, nesta noite, eu creio, Jesus, que o Senhor está tirando as escamas dos corações, dos olhos de cada pessoa aqui neste lugar. Sabemos que o Senhor, ó Deus, tem feito uma grande obra e o Senhor vai completá-la até a volta de Jesus Cristo. Nos perdoe, Senhor, se em algum momento temos perdido o foco em Jesus. E ajuda-nos, Senhor, diante da nossa incredulidade, diante das mágoas do nosso coração, diante das dificuldades dos nossos relacionamentos, diante dos pecados que temos cometido e tem ferido o Teu coração. Nós cremos que o Senhor é um Deus perdoador,
restaurador, revigorador. Por isso nós te amamos. E eu, como ministro do Evangelho, consagro cada vida aqui diante do Senhor, aqueles que se manifestaram, que o Senhor conhece as suas histórias. Derrame sobre eles agora o teu bálsamo, que possam sair daqui, ó Deus, cientes do que o Senhor está fazendo e continuará fazendo, não só na vida deles, mas na vida da tua igreja. Eu oro, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Eu quero convidar os nossos amados irmãos que vão nos assessorar na distribuição dos cálices, convidar também os irmãos do Ministério de Louvor para nos ajudar aqui também nessa condução. E enquanto isso, eu quero convidar você, abra sua Bíblia no texto de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Esse é o texto que normalmente nós utilizamos neste momento tão lindo e tão sublime da Igreja de Jesus Cristo, o momento da celebração da ceia do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. 1 Coríntios 11, 23, a palavra do nosso Deus ensina assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Feche os seus olhos. O texto é muito claro. Examine-se a si mesmo. Converse com Deus. Talvez você esteja com o coração muito machucado. Acabamos de ouvir que Deus, Ele vai te dar visão espiritual. Ele vai te ajudar a ser um porta-voz do perdão. Converse com Deus. Obrigado, Jesus, pelo teu sangue, passaporte para uma nova vida. Obrigado, Jesus, porque se confessarmos os nossos pecados, a tua palavra nos ensina assim, que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos dá mais uma chance, uma página em branco. Obrigado, Jesus, porque nesta noite o Senhor está abrindo os olhos de muitas vidas aqui neste lugar. Que o Senhor aceite, ó Deus, este momento de celebração da ceia como um cheiro suave no teu altar. É a oração que eu faço agradecido em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém. Eu convido aqueles que são membros de alguma igreja evangélica, está em comunhão, você pode participar conosco deste momento. Vamos colocar em pé, nós vamos assim receber esses elementos nesse instante.
amor. Os céus escureceu, A rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do teu nome. Oh, 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 seu amor é tudo. Oh, todo o céu se dobra para receber Jesus, o grande Rei, o Rei dos Reis. Dobro o meu coração, para sempre exaltarei ao que venceu. Eu cantarei. Aleluia. Santo, Santo Rei. Aleluia. Minha mão naquela cruz. Isso que é amor. O céu se escureceu, a rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. Oh, 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 seu amor é tudo. Oh, seu amor é tudo. Céu se escureceu, a rocha se partiu quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu. E o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer para a glória do seu nome. Oh, 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 seu amor é tudo. Oh, 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 seu amor é tudo. Oh, 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 seu amor é tudo. Oh, Além do pessoal aqui do Ministério de Louvor, não sei se mais alguém ficou sem receber os elementos. Por gentileza, levante suas mãos aqui na frente. Ó, pessoal, quem ficou sem receber é a Emanuele, Bernardo está ali também. Todo mundo vai receber em nome de Jesus, né? Amém. E se não der, a gente divide aqui. Quem é casado, é claro, né? Amém, glória a Deus. Ali a Emanuele, o Bernardo também. Mais alguém, gente, ficou sem receber os elementos? Só eles, né?
Amém. A palavra do Senhor nos ensina assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus Cristo, participemos do pão. Convido nosso irmão Oswaldo, ore agradecendo ao Senhor Jesus pelo corpo rasgado naquela cruz em nosso lugar. Ó Deus, quando o Senhor ali na cruz verteu aquele sangue para nos libertar, ó Deus, libertar do pecado, libertar de tudo aquilo, ó Deus, que tem nos impedido de caminhar diante de Ti, ó Deus. Te agradecemos, ó Pai, pelo pão, pelo sangue, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado por tudo. Que a glória e a honra seja dado somente a Ti, que é digno de tudo isso. Amém. Amém. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança, é o novo pacto no meu sangue. Façam isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Já que a gente não pode trocar o cálice, pense que pelo mesmo sangue, nós estamos aqui em unidade. Nós somos um em Jesus Cristo. Vamos falar juntos? Nós somos um em Jesus Cristo. Em memória do Senhor Jesus, participemos do cálice. Obrigado, Jesus, pelo Teu sangue derramado naquela cruz. Sangue precioso, sangue poderoso. É por isso, ó Deus, que uma vida lavada pelo sangue de Jesus é uma vida transformada, é uma vida completamente revigorada, é uma vida cheia de alegria. Obrigado, Jesus, que pelo Teu sangue nós conseguimos viver a nossa individualidade no meio da unidade. Nós conseguimos viver este milagre que é a igreja do Senhor. É por isso que podemos dizer que somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo no Teu amor. Ó meu Deus, tudo aquilo que for contrário à unidade da igreja do Senhor, que caia por terra, Senhor. A igreja é Tua, a noiva é do Senhor, e nós queremos que esta noiva, esta igreja, continue, ó Deus, marchando e sempre, ó Deus, em perfeito estado espiritual, para que o Teu nome seja honrado, glorificado, para que Ouro Branco saiba que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, pelo amor que nós temos, não só para contigo, mas um para com o outro. E agora, Senhor, que o Teu grande amor, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Teu Filho, e que a consolação do Teu Espírito Santo esteja sobre cada vida aqui nesta noite e para todo sempre. Hoje nós Te louvamos porque temos este privilégio e louvaremos por toda a eternidade. Amém. Louvado seja o Senhor. Que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana linda na presença do Senhor. Quarta-feira estaremos aqui no capítulo 11 de Apocalipse. Conto com a sua presença. Vamos adorar ao Senhor, encerrando este culto. Gostaria muito de pedir para dar um abraço quem está perto, mas não tem como ainda, né? Mas se você está do lado da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, não há problema, dê um abraço e que Deus te dê uma semana linda. Vamos adorar ao Senhor. O céu se escureceu, a rocha se partiu, quando Jesus morreu, mas em glória ressurgiu, e o mesmo poder que levantou Jesus me fará vencer, para a glória do Seu nome.
Boa semana, irmãos.